Olá, eu sou Silvia Zanelato e hoje nós vamos fazer a leitura e meditação de Provérbios 15, que diz assim: Resposta suave aplaca a ira, palavra que fere incita a cólera. A língua dos sábios torna agradável o conhecimento, mas a boca dos tolos vomita ignorância. Os olhos de Deus estão por toda parte, observando os maus e os bons. A língua saudável é a árvore de vida. A língua enganosa despedaça o espírito. Uau! Mais uma vez, o Senhor vem ministrar ao nosso coração, através do livro de Provérbios, nos lembrando do poder das nossas palavras. As nossas palavras podem tanto levantar as pessoas, levantar a nós mesmos, abençoar a nossa vida, a nossa família, as pessoas que nos escutam, como também pode derrubar as pessoas, Muitas vezes uma palavra fere mais do que uma pedra, E o Senhor vem mais uma vez nos lembrar, através da sua palavra, através de Provérbios aqui, capítulo 15, versículo 4, que a língua... A gente tem que cuidar com a nossa língua. A gente tem que buscar, pedir ao Senhor todos os dias. Até tem uma oração que a gente pode fazer todos os dias. É essa oração aqui, Pedir que o Senhor coloque o Espírito Santo, realmente como um guarda da nossa boca, para que da nossa boca só saiam palavras que abençoam a nossa vida e a vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Então você pode fazer essa oração todos os dias, pedindo ao Senhor que da sua boca só saiam palavras que abençoam a sua vida, a sua família e de todas as pessoas, que passarem pela sua vida, das pessoas que estão ao seu redor. Porque, gente, lá em Ezequiel 37, vai falar sobre a visão profética aqui, que esse profeta ele teve, onde o Senhor diz pra ele, onde ele vê um vale de ossos secos, e o Senhor diz pra ele profetizar, E imediatamente, a partir do momento que Ezequiel ele profetiza, aquele vale de ossos secos faz com que os ossos, se transformem em pessoas, realmente tendões, um corpo, realmente assim, algo que parecia impossível aconteceu. Por quê? Porque ele profetizou vida sobre aquilo que era morto, ele profetizou vida. Então o Senhor nos chama a profetizar vida sobre as áreas na tua vida, que hoje você olha a tua vida, existem áreas que talvez pareçam mortas, mas que você pode profetizar vida. Porque a palavra vai dizer que aquele que profetiza, ele vai colher também das palavras dele. Então comece a profetizar. É uma coisa até que eu faço, que eu compartilho com você, você pegar versículos, determinados versículos para áreas da tua vida, e você, ao longo do seu dia, ou até mesmo um momento específico do seu dia, você parar para meditar nesses versículos e profetizar. Por exemplo, tem aquele versículo que diz assim, aquilo que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram e não penetrou no coração humano, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. E aí você pode ministrar esse versículo na primeira pessoa. Você pode dizer, aquilo que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram e não penetrou no coração humano, é o que o Senhor tem para a minha vida. Eu sei que Deus tem coisas maravilhosas. Senhor, eu tomo posse dessa palavra. Entende? Você pode profetizar. Você pode profetizar, por exemplo, quando você quer proteção da sua família. Você pode ler o Salmo 91, que é o Salmo da proteção. Você pode ler todos os dias. Eu sou uma pessoa que oro todos os dias o Salmo 91. Mas você pode também declarar aquele pedaço, aquela parte do Salmo 91 que diz assim: nenhum mal me sobrevirá, nem praga alguma chegará à minha tenda, porque aos seus anjos o Senhor dará ordens ao meu respeito e da minha família, para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Então você pode profetizar esse e tantos outros, sabe? Você pode até pegar no Google, você pode botar ali, versículos que falam sobre determinada área, Sei lá, a área que você tá precisando de ajuda. É a área do casamento? É a área financeira? É a área espiritual? Qual é a área que você está precisando de ajuda? É da saúde? Você bota ali versículos sobre saúde, versículos sobre finanças, versículos sobre... E você pega aquele que mais tocar o seu coração e você profetiza sobre a sua vida, certo? Faz isso, mas faz todos os dias, porque você vai ver a diferença que isso faz, Isso fortalece a nossa mente, isso fortalece a nossa vida espiritual, isso fortalece, e realmente, mais do que isso faz, além do fortalecimento que traz pra gente, isso vai trazer pra você, resultados extraordinários. Você vai ver aquilo que parecia morto ressuscitar, reviver na sua vida. As bênçãos de Deus, as coisas lindas que o Senhor tem. Por quê? Porque muitas coisas não acontecem, é porque você não profetiza, você não acredita. Então minha linda, hoje é dia de começar a usar sua fé. Combinado? Vamos lá? Continuando. O tolo despreza a disciplina paterna, mas é esperto quem observa a advertência. A casa do justo é uma grande riqueza, mas o lucro do ímpio só traz inquietação. Os lábios do sábio
espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. Deus detesta o sacrifício dos ímpios, mas aprecia a oração dos homens retos. Quantas vezes, né, determinadas pessoas fazem coisas erradas e depois buscam fazer sacrifícios, né? E isso é desde jejum, gente, até um dinheiro que a pessoa dá, alguma coisa assim, ou até mesmo sacrifícios mesmo pesados, né, no sentido coisas ruins mesmo, né? Como uma forma de realmente, né, pagar por alguma coisa ali, né, que a pessoa fez de errado e que ela pensa, vou fazer esse sacrifício aqui e vou agradar a Deus. E não é assim. Em outras palavras, tem um versículo que fala o seguinte, que o Senhor, ele prefere a obediência do que o sacrifício. Então é muito melhor que você não faça jejum, que você não faça propósito, que você não faça nada disso, mas que você seja uma pessoa temente ao Senhor, uma pessoa que busca honrar Ele através da sua vida, do que se você, né, fizer vários sacrifícios, mas ao mesmo tempo você tá sempre fazendo várias coisas que você sabe que desagradam. Então assim, errar é humano? Todos nós falhamos. Só que se existe alguma coisa na sua vida que você tá sempre falhando e você faz sacrifício pra poder, né, tipo assim, me perdoa por, sabe? Não, primeiro que todo sacrifício já foi pago, né, gente? Vamos lembrar que Jesus pagou, ele fez aquilo que só ele poderia fazer, e ele pagou o sangue, o preço da própria vida, do sangue dele por amor a nós. Então, assim, todo sacrifício com a graça de Deus, né, pela cruz do Senhor, já foi pago pra nós, certo? Agora, Silvia, mas eu quero fazer um jejum por determinada coisa que eu quero pedir a Deus ajuda. Ok, né? O jejum, ok. Desde que você entenda que de nada adianta, né, as pessoas buscarem pagar os seus erros com sacrifício, se elas não mudarem comportamentos, entende? Então é muito melhor que você peça ao Senhor que Ele te ajude a mudar os seus comportamentos, que você busque ajuda se necessário, sim, tá? Pra entender a tua mentalidade, teus comportamentos e buscar e gerar a mudança, né? Do que você ficar muitas vezes buscando aí pagar, né, com sacrifícios e tá sempre a mesma pessoa. Faz 10 anos que você busca aí, faz sacrifício, mas você simplesmente não muda. Então não é isso, né? O Senhor quer que a gente evolua e Ele quer que a gente cresça cada dia mais. Então nós erramos, mas aquilo que você erra, você tem que buscar dentro, né, sempre do possível, com paciência, sim, porque muitas coisas, a mudança de comportamento, gente, ela demora. Imagina uma pessoa que faz a mesma coisa 10 anos. De repente ela vê que aquilo dali é errado, né? Ela cai em si, traz consciência sobre aquilo, ela quer mudança. Mudança de comportamento, ela leva tempo, né? Só que a gente não pode desanimar, a gente não pode parar e a gente precisa entender, beleza, é isso daqui que eu tenho que melhorar, ok, Senhor, me ajuda, e dentro do possível você vai fazer a sua parte, se necessário você vai buscar ajuda, sim, né? Ajuda terapêutica, ajuda de mentoria, ajuda de estudo, ajuda de conhecimento, vai buscar e vai fazer a sua parte, certo? Vamos continuar? Deus detesta a conduta dos ímpios e ama quem procura justiça. Quem abandona o caminho será severamente corrigido, e quem odeia a correção morrerá. Olha só, gente, quem abandona o caminho será severamente corrigido. Olha aqui, quem abandona o caminho. Aqui tá dizendo que é alguém que já está no caminho, certo? Ou seja, alguém que já está no caminho certo, e de repente essa pessoa abandona esse caminho, né? Diz aqui que ela será severamente corrigida. Por quê? Porque essa pessoa, ela já sabia o caminho, o que é certo, o que é errado. Ela resolveu abandonar o que é certo para poder buscar um caminho errado, né? Mas ela já sabia. Por quê? Porque existem pessoas, gente, que às vezes erram porque são ignorantes. Elas não têm conhecimento. Existem pessoas que erram porque já conheceram, mas não querem fazer o certo. E existe aqueles que erram, né, porque realmente querem errar, né? Você tem que ver aí qual é a fase que você tá, ou não, ou aqueles que realmente conhecem o caminho e buscam dentro do possível, né, dentro do máximo que elas podem fazer, andar naquele caminho toda vez que elas erram em alguma coisa, porque a gente é humano, a gente falha, mas elas buscam em arrependimento, né, com o Senhor e buscam mudar, né? Erram com alguma pessoa, pedem perdão e buscam mudar, né? Erram consigo mesmas, se perdoam e continuam. E assim seguem, certo? Vamos continuar aqui. O túmulo e o abismo estão diante de Deus, quanto mais o coração humano. O zombador não gosta de quem o repreende, nem anda na companhia dos sábios. Coração contente alegra o rosto, mas o coração triste deixa o espírito abatido. O coração inteligente procura o conhecimento, mas a boca dos tolos se alimenta de ignorância. Olha só, gente, o coração inteligente, ele procura conhecimento. Você que está escutando aqui, né? O seu coração é um coração inteligente. Por quê? Porque se você está escutando aqui, você pode ser uma pessoa que está começando a querer conhecer da palavra do Senhor, e aí encontrou o nosso canal aqui, né? Ou foi por indicação de alguém, ou encontrou mesmo aqui no YouTube.
Você pode ser uma pessoa que já lê a palavra do Senhor, mas muitas vezes busca, né, outros canais que falam da mesma palavra que você refletiu para poder te trazer novas ideias, nova forma de pensar, ou até mesmo que o Senhor fale no teu coração, aquilo que talvez, né, você aprendeu, né, leu esse capítulo aqui sozinha, talvez, e já teve uma percepção sobre esse capítulo, mas aí você busca outras pessoas falando desse capítulo para você poder ter mais abertura, assim, de clareza, né, de entendimento, né, daquilo que o Senhor falou, certo? Ou você é uma pessoa que talvez você nunca fez talvez um devocional e você tá realmente, né, querendo entender mais sobre isso, né? Então, às vezes, você não tá lendo a palavra, você às vezes não tem talvez uma Bíblia ou não tá lendo a Bíblia, mas você escuta os devocionais para poder entender, né? Então, assim, diferente da fase que você tá, você é uma pessoa que tem um coração inteligente, porque você quer aprender mais, né? E isso também diz muito sobre as pessoas que buscam conhecimento, que buscam aprender, que buscam ler a palavra de Deus, que buscam ler livros, né, sobre determinado tema, às vezes, que a pessoa precisa também aprender. Enfim, se você tá buscando conhecimento, você tem um coração inteligente, viu? E isso é maravilhoso. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o coração inteligente, ele é aquele que procura cada vez mais conhecimento, mas a boca dos tolos se alimenta de ignorância. Por que a boca do tolo se alimenta de ignorância? Porque ele não busca conhecimento. E a gente sabe que a boca fala o que o coração tá cheio. Então, quanto mais você lê sobre tal coisa, você aprende sobre determinada coisa, mais você vai falar disso. Certo? Então, uma pessoa que ela não busca conhecimento, ela não tem o que falar. Então, o que ela vai falar? Vai falar besteira, vai falar tolice, né? Então, que a gente possa pedir ao Senhor, que o Senhor sempre nos dê um coração que busca esse conhecimento, né? Alinhado com o conhecimento do Senhor, para que a gente possa cada vez mais ser pessoas que, quando a gente abre a nossa boca, as nossas palavras possam curar, possam ser bálsamo, né? Na vida das pessoas, possam ser bênção na vida das pessoas, né? E possam realmente trazer cura, vida, alegria, né? Que isso é maravilhoso. Continuando aqui. Os dias são todos ruins para o pobre, mas o coração contente está sempre em festa. Mais vale o pouco com temor de Javé, de Deus, né? Do que grandes tesouros com preocupação. Olha só, mais vale um pouco com temor de Deus, né? Às vezes a pessoa pensa, todas as pessoas que servem a Deus vão ser ricas. Não necessariamente, gente, porque depende do que é riqueza, né? O que é riqueza pra você, né? Agora eu posso te garantir, todas as pessoas que servem ao Senhor serão pessoas prósperas, né? Pessoas que o Senhor não vai permitir que aquilo que a pessoa necessita, né, falte pra ela. Então vão ser pessoas assim, que vão ter as suas necessidades, né? E claro, prosperidade no sentido assim, claro que a pessoa próspera é aquela também que busca conhecimento, que busca também agir, né? Por quê? Eu tava até atendendo uma mentorada agora, e a gente tava falando sobre isso, que o Senhor, ele sempre faz o impossível, né? Mas nós fazemos o nosso possível, certo? Então, às vezes, as pessoas, elas, puxa, eu quero ter mais dinheiro, eu quero ter isso, eu quero comprar isso, eu quero ter essa prosperidade, e às vezes ela diz, mas por que não acontece comigo, né? Eu sou uma pessoa de Deus, não sei o quê, mas você tem que entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? O Senhor nos promete o quê? Que as nossas necessidades, aquilo que é necessário pra você, o Senhor nunca vai deixar de faltar. Agora, aquilo que você já quer em mais abundância, em prosperidade, você também precisa fazer a sua parte, certo? Então, Deus, ele faz o impossível, mas nós fazemos o nosso possível. Então, muitas vezes, pra gente chegar, né, nesse nível de muito mais do que riqueza, prosperidade, a gente primeiro vai precisar sempre do Senhor, porque sem Deus a gente não consegue nada. E, a partir disso, a gente tem que alinhar com a nossa cooperação, né? Então, a gente coopera como? A gente coopera colocando os nossos talentos, né? Usando os nossos talentos, usando a nossa inteligência, buscando cada vez mais conhecimento, buscando evoluir cada vez mais, buscando entender também, né, de financeiro, de faturamento, de como que eu vou, né, ganhar isso, quanto que eu preciso por mês. Isso daí é básico, né, gente, que é a planilha ali, né, do mês. Como é que você vai ter uma vida próspera se você não sabe nem, né, quanto que você precisa, como que você faz para ganhar isso, né? Então você também tem que ter essa mentalidade, né, de entender mesmo, peraí, quanto que eu preciso, quanto que eu devo, quanto que eu ganho. Isso daí é o mínimo, né? Só que às vezes o que acontece? Às vezes as pessoas espiritualizam muitas coisas, né? Elas acham assim, tipo, não, mas Deus vai fazer por mim. Não, Deus faz. Deus pode fazer tudo por nós. Pode! Só que eu acho tão lindo que Deus não faz. Sabe por que Deus não faz? Porque Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele quer que a gente coopere. E eu acho isso tão lindo em Deus, porque assim, ó, Ele não precisava da gente, pra nada, gente. Mas Ele faz questão que a gente coopere com Ele, né, nesse reino, né, no reino dele. Então, assim, a gente também precisa fazer. Então, hoje, se talvez você tá se perguntando, talvez, puxa, se eu queria tanto prosperar, crescer na minha vida, aí eu te pergunto, a Bíblia vai falar muito sobre a preguiça.
Ela diz que a preguiça nos impede de crescer, prosperar. Será que às vezes você é preguiçoso? Junto com a preguiça também está alinhado muitas vezes a procrastinação. A falta de vontade. Às vezes a questão mesmo de não buscar conhecimento, de não querer aprender, de não querer a ajuda dos outros também, que às vezes a gente precisa da ajuda dos outros, né? A gente não sabe tudo. Então dá uma olhadinha nessas coisas, né? E às vezes a falta de atitude mesmo. Às vezes a pessoa tem tudo pra fazer, mas ela não arregaça a manga, não faz. Não tem atitude, né? Não tem coragem. Eu quero abrir meu negócio, queria... Tá, mas nunca abre. Porque não tem coragem. Às vezes tem tudo pra abrir, não abre. Às vezes, eu tá num emprego, faz as coisas de qualquer jeito, não tem um nível de excelência. acaba não crescendo, não prosperando. Então veja isso. Então assim, o Senhor sempre fará sempre. Deus é Deus, Deus é perfeito, Deus é maravilhoso. O impossível Ele faz. Agora o possível cabe a cada um de nós, certo? Continuando aqui. Mas vale um prato de verdura com amor do que um boi engordando com ódio. Homem irado provoca disputas, homem paciente acalma a briga. O caminho do preguiçoso é como cerca de espinhos, mas a trilha dos retos é estrada plana. Tá vendo? O caminho do preguiçoso é como cerca de espinhos, mas a trilha dos retos é estrada plana, ou seja, parece assim que o caminho tá aberto pra pessoa, né? Então assim, o caminho ele fica o quê? Aberto, né? Para aqueles que são retos, aqueles que buscam, aqueles que também fazem, né, a sua parte, certo? O filho sábio alegra o pai, mas o filho tolo despreza sua mãe. A ignorância é alegria para quem não tem bom senso, mas um homem inteligente anda no caminho plano. Os projetos fracassam por falta de consulta, mas se realizam quando há muitos conselheiros. Talvez você tenha projetos aí que às vezes você pensa em fazer, você já chega e você já vai fazer. Isso é bom? Gente, uma pessoa executora é muito boa. Só que uma pessoa executora, sem ser uma pessoa que pensa e planeja, é ruim. Sabe? Por quê? Porque às vezes a pessoa, ela tem uma ideia na cabeça dela e ela pensa, não vou abrir isso daqui e não, só preciso de 10 mil reais, né? Ou 5 mil, ou 15 mil, é isso que eu preciso pra abrir esse negócio e vai dar certo. A pessoa, ela não pergunta, a pessoa não se planeja, a pessoa não se organiza, a pessoa não busca conhecimento na área que ela tá pensando ela empreender ou criar alguma coisa, ela não faz nada disso. Ela só chega e sai, sabe? Parece assim um trator, atropelando tudo. Porque ela acredita que, tipo, é isso daí, vou fazer, deu na minha cabeça, eu acho que vai dar certo e pronto. Ela não pergunta, ela não se consegue. O que vai dar? Fracasso. Por quê? Porque ela não busca ajuda, ela não para pra analisar, ela não planeja, ela não pede ao Senhor uma confirmação. Todos os projetos que a gente faz, gente, uma coisa, um segredo pro teu projeto dar certo é o quê? Pede ao Senhor que confirme. Você vai abrir alguma coisa? Vai lá no seu quartinho, no seu cantinho e ora. Senhor, eu quero fazer isso. Me confirma se eu devo fazer? Como eu devo fazer? Você vai entrar numa sociedade. Senhor, eu devo fazer isso? Vem do teu coração? Amém. Se não, vem, tira do meu coração. Vem isso. Ou até mesmo orar antes, né? Uma coisa que eu faço é sempre orar antes. Deus, as pessoas que vêm do teu coração, amém. Quem não, Senhor, já afaste de mim. Senhor, as portas que não são, sabe, pra abrir, Senhor, por favor, não deixa abrir. Eu não quero o que o Senhor não quer. Só abre pra mim as portas que vêm no teu coração. Só deixa entrar na minha vida as pessoas que vêm no teu coração. Quem não for, Senhor, tira. Não quero. Então, assim, também já... Por quê? Porque uma pessoa que faz todo dia a mesma oração, pedindo ao Senhor que afaste o que não vem dele e traga aquilo que vem dele, também, né? Já é uma pessoa que quando a oportunidade chega, ela, eu pedi, eu orei, né? Então, assim, você vai ver que quando você faz essa oração, não é toda oportunidade que chega pra você. São oportunidades muito específicas que muitas vezes estão, sim, alinhadas com aquilo que o Senhor quer pra ti. Por quê? Porque você já orou antes. Entendeu? Então que você possa ser sábio nesse nível de perguntar ao Senhor, né? Pedir resposta, confirmação, porque Deus confirma. Deus não é Deus de confusão, Deus confirma, gente. E tudo aquilo que Ele confirma tá na palavra dele. É só você buscar, orar, que você vai ver. Não, isso vem de Deus. Não, isso não. Então, você ter esse discernimento, né? Pedir e orar. E, claro, a partir disso, o projeto. Bota tudo na ponta do lápis. Bota tudo, todo o valor. Quantos que você vai ter que investir, quantos que você vai ganhar, quantos que você vai ter, sabe? Tudo certinho, sabe? E peça conselhos para as pessoas que já estão lá. Para as pessoas que já têm mais conhecimento que você, para as pessoas que têm prosperidade naquela área ali, para as pessoas que já deram certo num negócio que talvez você quer ter também, sabe? E serve para... Eu tô dando um exemplo de negócio, mas isso é qualquer área da tua vida, certo? Então, peça conselhos para pessoas que são mais sábias do que você. Continuando. É alegria para um homem saber dar uma resposta. Como é boa uma palavra no tempo oportuno. O caminho da vida leva o prudente para o alto, afastando do reino dos mortos. Deus destrói a casa dos orgulhosos e fixa os marcos do terreno da viúva. Deus detesta os planos perversos, mas as palavras amáveis são puras. Quem lucra com ganhos desonestos perturba sua própria casa, mas quem
odeia ofertas de suborno viverá. O coração dos justos, antes de responder, pensa bem, mas a boca dos ímpios vomita maldades. O coração dos justos, antes de resolver, pensa bem, viu? Quando alguém te traz, né, uma pergunta, ou às vezes te traz uma oportunidade de alguma coisa, por isso que é bom a gente sempre levar ao Senhor as orações já antes, né? Antecipada, porque quando chega uma oportunidade, você já orou por aquilo dali, quando chega você já sabe que é a resposta. Quando você não ora, e aí chega alguma oportunidade, vai lá e confirma. Entendeu? Que daí é sucesso, não, né? Porque tudo aquilo que começa certo, tudo que começa com Deus, gente, vai dar certo, vai ser sucesso. Tudo que começa sem Deus vai dar errado, entendeu? E quem lucra com ganhos desonestos, ó, diz aqui, né? Quem lucra com ganhos desonestos perturba sua própria casa, mas quem odeia ofertas de suborno viverá. Olha só, quantas pessoas, às vezes, né, a gente vê na nossa política, pessoas que aceitam, né, subornos, né, e você vê aqui que a casa que aceita suborno, gente, perturba, né, a sua própria vida. Por quê? Porque a pessoa acaba vivendo em paz, a pessoa acaba, né, não tendo uma consciência limpa. Isso é tão ruim, né? Só que aquele que diz não para ganhos desonestos, a pessoa que às vezes, né, hoje em dia na internet também tem tanto ganho desonesto, né? Ah, você vai ganhar isso, né, tigrinho e não sei o quê, ou você bota aqui, ó, esse valor e você vai ganhar. Cuidado, sabe? Dinheiro que vem assim de forma muito fácil, né? Cuidado, sabe? Então, cuide disso, sabe? Cuide, não queira ganhar as coisas de forma rápida, de forma, eu quero lucrar, eu quero ficar milionário do dia pra noite. Não, gente, isso não se sustenta a longo prazo. Tanto que a gente tem várias pesquisas, né, de pessoas que ganharam esses jogos aí que ganharam mesmo em jogos, né? E Loto Mania, Loto Fácil e tantas outras, e que você vê que a pessoa passa alguns anos, a pessoa não tem mais nada. E pior, ela fica às vezes pior do que ela era antes de ganhar. Por quê? Porque acaba gastando de uma forma desordenada. Por quê? Porque a pessoa não teve alicerce. Agora, quem vai crescendo aos pouquinhos, quem vai ali, ó, prosperando aos poucos, trabalhando, né, com honestidade, prosperando aos poucos, a pessoa, ela tem um alicerce. Então, ela vai crescendo e as coisas vão dando certo e as coisas vão sendo de forma mais saudável. Então, às vezes, a pessoa demora mais pra ganhar. Mas quando ela ganhar aquilo dali, vai se manter. Por quê? Porque ela buscou, né, tem alicerce, sabe? Ela foi trabalhando, ela foi aprendendo a lidar com o dinheiro. Então, que você entenda que ainda que algumas coisas estejam demorando na sua vida, calma, porque daqui a pouco você vai ver que tudo isso valeu a pena, viu? Às vezes é um tempo de espera que vale a pena, tá? Porque são longos anos, né, de vida, de muita prosperidade, então vale a pena. Então é isso, que o Senhor te abençoe, que chegue uma semana extraordinária, de muita paz, de muita prosperidade, de muita alegria, de muitas bênçãos e, acima de tudo, da proteção e da presença do Senhor, acima de todas as coisas. É isso, fiquem com Deus, uma ótima semana e até o nosso próximo capítulo.